E aí, tudo bem? Aqui professor Zé Arnaldo no seu canal Tire Suas Dúvidas de Letra. Neste vídeo eu falarei sobre as formas nominais do verbo, que é um pedido muito recorrente entre os inscritos aqui no canal. As formas nominais do verbo, vamos vê-las hoje juntos. Em primeiro lugar, tratarei do gerúndio. O gerúndio é aquela forma em que o verbo aparece com esse NDO no final, andando, vendendo, partindo. E algo de especial eu preciso lhe dizer logo no início. Os verbos pertencem a 3 conjugações conforme a sua vogal temática. Lembra disso? Os verbos em ar, como andar, como gostar, como amar, como cantar, são verbos que pertencem à primeira conjugação. Eles têm um modelo de conjugação especial. Os verbos que terminam em er, que tem a vogal temática e e a desinência de infinitivo er, pertencem à segunda conjugação. Tem, portanto, um outro modelo, um outro paradigma de conjugação. E os verbos terminados em ir, vogal temática i, R, desinência de infinitivo, tem um terceiro modelo de conjugação, por isso é que esses pertencem à terceira conjugação. Então, os verbos da língua portuguesa pertencem a 3 conjugações, tem 3 modelos de conjugação, conforme eles sejam terminados em ar, em er ou em ir. Eu peguei 3 verbos de exemplo de verbo da primeira conjugação, o andar, exemplo de verbo da segunda conjugação, o vender, e exemplo do verbo de terceira conjugação, o partir. Com essa terminação em NDO, ele está na forma nominal chamada de gerúndio. Como é que se forma o gerúndio, professor Zé Arnaldo? É fácil, é só pegar o radical do verbo. O radical é tudo do verbo até a vogal temática, aquela vogal que está encostada no R, somar a vogal temática, e a essa formulação, radical mais vogal temática, soma-se a terminação NDO. Então veja lá, ó. Andando formou-se assim, o radical está aqui, ó, ande. O vendendo formou-se assim, olha o radical, vende. E o partindo formou-se assim, olha o radical, parte. A esses radicais, ande, vende e parte, eu acrescentei a vogal temática a para os verbos da primeira conjugação, para os verbos de segunda conjugação e para os verbos de terceira conjugação. E a essa construção eu somei o NDO, que forma o gerúndio. Outra forma nominal do verbo que nós vamos ver agora é o particípio. O particípio é a forma do verbo em que ele tem essa terminação ado, ido, andado, vendido, partido. Como é que se formula o particípio? Radical mais ado ou ido. Qual é o radical do verbo andar? É ande. Qual é o radical do verbo vender? É vende. Qual é o radical do verbo partir? É parte. A esse radical nós somamos para os verbos de primeira conjugação, como andar, a terminação ado, e para os outros 2 eu somo ido. Então fica vendido e partido, a forma nominal desses 2 outros verbos, vendido, partido. Vamos agora tratar da outra forma nominal do verbo, que é o infinitivo. O infinitivo é a forma como o verbo se apresenta nos dicionários, não é? Aqui andar, vender e partir. É o tema mais o R. Qual é o tema de andar? É anda. Qual é o tema de vender? É vende. Qual é o tema de partir? É partir. Mais o R final, que é a desinência de infinitivo. Essa foi a parte morfológica das formas nominais. Agora vamos ver como elas se comportam. O gerúndio funciona como um advérbio. Repare bem, eu estava estudando quando ouvi o barulho na rua. Eu estava estudando quando ouvi o barulho na rua. Encontrei o menino correndo como ele estava quando eu o encontrei. Então essa forma estudando está no gerúndio. Lembra aqui, ó? Tema mais NDO. Esta forma aqui correndo está tema do verbo correr mais NDO. Forma de gerúndio, funcionando como se fosse um advérbio, expressando o modo. O particípio funciona como um adjetivo. Repare, encontrei o cachorro perdido. Perdido aqui está adjetivando o cachorro, que é substantivo. Olha aqui como é que está na forma nominal particípio. O radical mais ido, porque esse é um verbo de segunda conjugação. Lembra? Perder. Li o livro premiado. Esse verbo é um verbo de primeira conjugação, premiar.
mais a terminação ado. Li o livro, premiado. Premiado está adjetivando o substantivo livro, funcionando efetivamente como se fosse um adjetivo. Já o infinitivo, que é a terceira forma nominal do verbo, pode funcionar como um substantivo. Veja a frase: viver é lutar. Eu poderia dizer: a vida é luta, o que demonstraria claramente que viver e lutar, que estão na forma infinitiva, funcionam aqui nesta expressão como se fossem substantivos. Percebeu a diferença? Uma última frase de exemplo: trabalhar faz bem ao espírito e ao bolso. Eu poderia dizer o trabalho, porque esse lugar aqui é um lugar do substantivo que está sendo ocupado momentaneamente pelo infinitivo. E é por isso que essas formas, o infinitivo, o gerúndio e o particípio, são chamadas de formas nominais. Porque quando o verbo assume essas formas, ele passa a funcionar como se fosse um substantivo, como se fosse um adjetivo ou como se fosse um advérbio. Era isso que eu tinha para hoje. Tire suas dúvidas de letra, o canal de língua portuguesa que você adora. Por favor, se é verdade mesmo isso que eu disse, deixe o seu like, faça o favor, avise para os amigos, clique no sininho, compartilhe com todos aqueles que você acha que necessitam de cada vez mais se expressar corretamente na língua portuguesa. Um beijo, até a próxima!